capítulo 1 da carta, a gente trouxe algumas informações que a gente pode estar trazendo a memória, né? A gente vê um apóstolo Paulo, ou como ele mesmo disse, começando a carta lá no verso 1, servo de Cristo, e a gente falou, né? Escravo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele está num contexto de prisão, possivelmente em Roma. E essa carta, essa epístola, ela é uma das mais marcadas por grande alegria, gratidão e profunda afeição pastoral. Então nós falamos que, mesmo diante de um contexto de prisão, mesmo diante de um contexto pessoal do apóstolo Paulo, de perseguição, e ele mesmo disse que ele não sabe qual era o destino dele, se era viver, se era morrer, essa carta ela é recheada de muita alegria, muita afeição, muito amor e muita paixão. E no capítulo 1 a gente vê o apóstolo Paulo que nos incentiva a lutar contra as aflições, as perseguições, as dificuldades com alegria. Com alegria. Mesmo diante de tudo que eles estão passando. E ali no capítulo 1 ainda, no final do capítulo 1, a partir do verso 26 e 27, nós vemos o apóstolo Paulo introduzindo algo que é importantíssimo na igreja do Senhor. Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir comigo no capítulo 1, ali a partir do verso 27, a gente vê o apóstolo Paulo fazendo uma transição do final desse capítulo para o capítulo 2. Lá ele diz assim: acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só. Preste atenção nisso. Firmes em um só Espírito, unidade. Firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pelo quê? Pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários. Olha o que ele diz: que nada você se sente intimidado pelos adversários, pelas lutas, pelos inimigos, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é um sinal de salvação. E isto da parte de Deus, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuam a ver. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa! O apóstolo Paulo incentivando eu e você a continuar trabalhando, batalhando, lutando, porque é uma fé, é uma luta compartilhada. Não é exclusiva dele, mas é exclusiva de quem é cristão, de quem serve ao Senhor, de quem foi escolhido por Deus, como você foi escolhido, como eu fui escolhido. E ali ele nos incentiva: olha, que vocês, o mais importante aqui, lutem juntos. O que isso me ensina? Unidade. A importância da unidade em nosso meio. E aqui ele vai fazer uma transição. De forma mais explícita, ele está falando sobre desafios externos, perseguições nesse capítulo 1. E a partir do capítulo 2 ele vai falar sobre algo semelhante à perseguição externa, que é tão destrutivo quanto a igreja do Senhor.
queria, até como ainda introdução, fazer uma pergunta para a gente aqui, hoje. Eu queria que vocês me respondessem por que, ou melhor, de qual forma ou qual tamanho ou destrutivo as divisões internas na igreja do Senhor. O apóstolo Paulo, ele sai do capítulo 1 falando sobre a perseguição externa, sobre aquilo que ele estava sofrendo, pelo que ele passou, mas incentivando os irmãos em alegria, em amor, em paixão, e até unidade. Mas agora ele vai tratar de algo que é tão perigoso quanto para a igreja, tão perigoso quanto a perseguição externa, que é a desunião, que é divisões internas. E aí eu pergunto para mim e para você, por que as divisões internas costumam ser mais destrutivas do que as perseguições externas? Eu queria ouvir de alguém uma opinião sobre isso. Acho que é vaidade ligar diretamente. Eu acho que eu faço melhor que todo mundo está fazendo. Mas muitas vezes eu não busco compreender e também poder aprender ou ajudar o irmão a melhorar naquilo. Acho que a vaidade é vaidade. Vaidade é algo terrível para Deus. Mas o que a gente pode considerar as divisões internas algo mais perigoso até mesmo do que as perseguições externas? O que uma divisão interna ela pode causar na igreja do Senhor, por exemplo? O que vocês acham? Ele falou sobre a vaidade. Eu acho que é a falta de humildade. Eu não aceitar que você sabe o assunto ou qualquer outra coisa mais do que eu. Eu tenho que aceitar. Mas quando eu não aceito, eu estou dividindo, a minha ideia está dividindo a igreja. Então eu acho que é a falta de humildade. A falta de humildade também. Corretíssimo. Né? Vaidade, falta de humildade, né? São coisas que acabam dividindo os irmãos, né? Dentro da igreja. Mas o que? O que a gente pode falar nisso? O que também? Por que costuma ser mais destrutivo essas divisões internas? A gente pode citar aqui exemplos, mas por que isso é mais destrutivo do que muitas vezes as perseguições externas? Isso causa o que na igreja do Senhor, por exemplo? Afastamento. Porque aqui dentro tem a questão do conhecimento da palavra de Deus, né? A gente está num ambiente certo para aprender, diferente lá de fora muitas vezes que não tem esse conhecimento. Então, quando acontece uma divisão dentro de uma família cristã, né, como a igreja, né, isso é mais preocupante, eu acredito, por causa disso, porque todos que estão aqui dentro têm esse conhecimento, ou estão aprendendo, né, sobre tudo que Deus fez por nós, faz todos os dias, e ainda assim a gente se permite ter sentimentos, né, de falta de respeito, falta de compaixão, falta de humildade, e todas as questões que os irmãos já colocaram. Então, acho que talvez por isso seja mais destrutivo, seja mais perigoso, porque são de pessoas que conhecem a palavra de Deus. Perfeito, ótimo. Isso tudo causa desgaste na igreja. Isso tudo causa desânimo, afastamento, como o irmão disse, espiritualidade baixa, e consequentemente nós vamos ficar mais expostos. Ficaremos mais expostos aos perigos, às perseguições, às calúnias. Essa transição aqui que o apóstolo Paulo faz, ela não é acidental. Ela conecta diretamente o final do capítulo 1 que a gente leu com o início do
mostrando que a perseverança externa só é possível quando há uma saúde interna. Então ele estava falando agora no capítulo 1 sobre a perseverança, sobre perseverar com as dificuldades, aflições. A gente falou isso semana passada, com alegria, com amor, e ele fala agora no finalzinho com unidade, e aí ele faz a transição. Olha, mas isso agora só é possível com uma coisa. O que? Unidade. Unidade. E ali no capítulo 2, o apóstolo Paulo ele vai destrinchar o que é unidade cristã. Ele vai trazer para a gente a base da unidade, a doutrina, vamos falar assim, a doutrina da unidade. Ele vai discorrer de uma forma maravilhosa, sabe? Isso tem que estar em nós. Isso tem que estar na vida da igreja. Isso tem que estar na primeira presbiteriana renovada, para que a gente consiga avançar, perseverar e não desanimar. Uma igreja pode resistir à perseguição, mas raramente, preste atenção nisso, raramente ela sobrevive à divisão. Se tem uma coisa que é destrutiva à igreja, é a divisão. É a divisão. Por isso que, usando até a palavra do pastor semana passada, a gente teve um encontro aqui segunda-feira, parte da liderança. Uma igreja ela só consegue caminhar quando ela está divisionada, quando tem o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma atitude. Senão, um fica puxando para o lado, outro puxa para o outro puxa para frente, outro puxa para trás. É como a irmã disse, a falta de humildade talvez estabelece uma visão. Mas aí eu trabalho dessa forma, eu não reconheço isso, isso não é assim, não pode ser desse jeito, não concordo. Aí começa a fazer grupos, começa a fazer contendas, e isso vai de forma gradativa destruindo a igreja. Galera, quem mais faz é quem faz nada. Entendeu? A crítica sabe criticar, mas não sabe fazer. Isso é verdade. E ali, irmãos, no contexto da igreja em Filipos, havia sinais de partidarismo, orgulho velado, disputas de influência e até tensões relacionais. Então era uma igreja que estava sofrendo com partidarismo, com divisões, com orgulho, com ego, e é por isso que ele trata com essa igreja sobre isso. Infelizmente, irmãos, é algo que é comum na igreja. Eu não estou dizendo aqui, eu estou falando na igreja do Senhor. Está sendo, principalmente em igrejas, e aqui a gente pode falar abertamente sobre isso, e é o momento da gente falar sobre isso, e até mesmo porque isso está na internet, quem tem acesso à internet, todo mundo tem, televisão, enfim, grandes igrejas, megas igrejas, com líderes religiosos, orgulhosos, vaidosos, que buscam poder, status e fama. E dentro dessas igrejas há disputas por cargos, disputas por ego, por poder, e uma hora ou outra sempre sai. Recentemente nós estamos vendo o escândalo do Banco Master. Todo mundo sabe sobre isso. Talvez o maior escândalo de corrupção do nosso país, da história, e a gente tem que falar sobre isso. E infelizmente tem igreja envolvida. Provavelmente tem igreja envolvida ainda com o escândalo do INSS. Líder grande, com poder, com fama, que há pouco tempo teve casos de disputa da sua família pela igreja, pelo nome, que há pouco tempo teve outros escândalos, de grande pastor saindo de lá, abrindo outra igreja. Isso é muito perigoso e destrutivo para a igreja do Senhor. Muito destrutivo. Vocês concordam comigo sobre isso? Vocês concordam que isso pode acabar com a igreja?
pode acabar no sentido que eu falo da igreja local muitas vezes, não da igreja do Senhor, porque ela não vai acabar, ela vai persistir até o final, até o fim. Mas eu digo muitas vezes, uma comunidade que começa num lugar, né, saudável, com um crescimento saudável, mas infelizmente devido a divisões internas, a ego, a poder, a vaidade, ela acaba sempre. Principalmente pelo lado, né, cara? Eu sei que você colocou, às vezes ele não está buscando uma transformação na vida. Ele está ali naquela igreja, aí ele vai e começa a receber pedradas da sociedade que, no caso, ele está tentando levar a Cristo. Muitas vezes vai cair no que ele falou, né? A falta da unidade que ele deve suportar, infelizmente ele se afasta e. Exatamente. Olha, a gente falou muito aqui sobre isso na segunda-feira, o pastor falou muito sobre isso, sobre a importância da união, a importância da gente ter o mesmo pensamento, a importância de nós acolhermos. Somos uma igreja acolhedora, somos uma igreja de família, e o nosso papel é esse, é agregar, é exortar em amor, é cuidar, é discipular. Esse é o papel da igreja. Aí, como o irmão bem disse aí, vem chegando irmãos, visitantes, recém-convertidos, e já pensou em entrar num lugar onde há divisões internas, disputa por poder e ego, vaidade, vanglória. É por isso, irmãos, que, só abrindo um parênteses aqui para a gente continuar, muitos são frustrados com a igreja. E acabam usando aquele tipo de argumento assim: ah, eu já fui da igreja, mas eu sofri tanto. Ah, eu já fui da igreja, mas fizeram tantas coisas comigo. Ah, eu já fui da igreja, mas nossa, a gente sabe que nós não estamos aqui por alguém ou por qualquer outra pessoa, mas sim por Jesus. Mas nem todo mundo tem essa maturidade espiritual. Como ele mesmo disse, pessoas estão crescendo, né, sendo discipuladas, e elas precisam ter esse lugar acolhedor, de unidade, de uma mesma visão, de um mesmo pensamento, onde o seu líder serve, onde os seus líderes servem. Nós vamos ver o apóstolo Paulo falando sobre isso no capítulo 2. E para não estender muito, senão a gente só fica aqui na parte inicial, vou te dar alguns minutos. Então havia ali, no contexto de Filipos, na igreja de Filipos, sinais de, infelizmente, partidarismo, orgulho velado, disputas de influência e tensões relacionais. Essas questões não negaram a fé da igreja, mas preste atenção, mas ameaçavam sua comunhão. Esse era o grande problema. E Paulo entende que o maior perigo para uma igreja fiel não é muitas vezes até mesmo heresia ou as perseguições, mas o orgulho disfarçado de zelo. O orgulho disfarçado de zelo. É possível uma igreja ser teologicamente correta, mas relacionalmente adoecida? Sim, claro que sim. Uma igreja ela pode ter pessoas com grande conhecimento, toda igreja, 90% dela formada em teologia e aquela coisa toda, se perguntar qualquer coisa sobre a base cristã, vai saber responder tudo, mas ser uma igreja fraca no relacionamento pessoal em si. Nós falamos, né, estudamos sobre as igrejas, né, de Apocalipse. A gente fala lá na primeira igreja sobre a igreja que faltava primeiro amor, aquele amor, aquela paixão, mas era uma igreja que lutava contra a heresia, lutava contra os falsos profetas, mas lhe faltava algo que ela tinha perdido durante o caminho. E o que o Senhor diz: volte atrás, volte à memória. Então aqui o apóstolo Paulo, de forma pastoral, ele vai tratar sobre essas coisas. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o verso 1. O verso 1 e o verso 2. Filipenses capítulo 2.
Olha que coisa maravilhosa. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, ou encorajamento em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então complete a minha alegria, tendo o mesmo, olha para você ver, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de quê? De alma e mente. O que é isso? Sendo unidos de alma e mente. Aqui o apóstolo Paulo ele já começa a falar sobre a base da unidade. Duas verdades fundamentais sobre a unidade da igreja. A unidade espiritual da igreja é produzida por Deus. Por Deus. Ela não é um projeto humano, mas é uma obra divina. Ela nasce da ação soberana de Deus, que une todos os crentes em Cristo por meio do Espírito Santo. Isso é a unidade do Senhor. Não criamos essa unidade, somos chamados a reconhecê-la e preservá-la. Somos chamados a isso. Ela não é meramente institucional ou denominacional, ela é espiritual, orgânica e fundamentada na verdade revelada, na palavra. Há só um corpo, uma só fé, um só Senhor. Um só Senhor. Então, argumentos como, por exemplo, a ideia de que a doutrina divide e o amor une é profundamente antibíblica. O amor cristão floresce dentro da verdade. Não há margem. Não há margem. A igreja é unida. E a verdade bíblica funciona como o eixo que sustenta essa pluralidade sem limite de fragmentação. Então, a primeira coisa que temos que entender é que a unidade espiritual da igreja é produzida por Deus, pelo Espírito Santo. A pessoa ela converte ao Senhor. O Espírito Santo convence ela do pecado, da justiça e do juízo. E ela é agregada ao corpo de Cristo. E é dada a ela dons, da qual o Espírito Santo apraz, ele que escolhe, para que essa pessoa venha agregar ao corpo de Cristo. E para que ela venha crescer com o corpo de Cristo. O fundamento é Deus. O fundamento é o Senhor, é o Espírito Santo. E o que isso me ensina? Que sem um relacionamento com o Espírito Santo, não há unidade verdadeira. Eu posso falar com o irmão, olha, você é meu amigo, e nós estamos juntos na batalha, mas se eu não tiver um relacionamento, uma unidade, uma comunhão com o Espírito Santo, não é. A igreja pode fazer eventos, pode fazer grandes coisas para dar comunhão, nós estamos na comunhão, na unidade, somos uma, mas se não é uma igreja, tem um relacionamento com o Espírito Santo, não é unidade. Porque vem do Senhor. Vem do Senhor. Vem do Senhor. E toda tentativa de unidade que é fora da verdade, relativiza a verdade, produzirá apenas uma paz superficial e frágil. Se a gente trabalha, a gente faz e aquela coisa toda, mas não é algo que é relacional, que é muitas vezes uma comunhão minha, pessoal, com o Espírito Santo, é algo superficial e frágil. Pode ser essa semana algo até aos meus olhos muito bom, mas semana que vem não pode ser. Agora, quando eu e você, como cristãos, servos do Senhor, temos isso com o Espírito Santo, com Deus, é gerada essa unidade verdadeira na igreja do Senhor. É gerada essa unidade, essa verdadeira comunhão que vem da parte de Deus. Outro ponto aqui que é a unidade espiritual da igreja, essa comunhão, ela precisa ser preservada, como o Dick disse.
Paulo chama a igreja vigilância ativa. Pessoas unidas em Cristo podem viver como estranhas se permitirem que orgulho, ressentimento e competição se instalem. É o que a gente estava falando aqui no início. Isso deve ser preservado com diligência, irmãos. Se a gente gosta de falar tanto sobre perseverança, falamos tanto sobre ficar firme, de vencer, temos pregações, temos estudos, cantamos sobre isso, ainda que a figueira não floresça e tudo, aquela coisa toda, mas se a gente não tratar isso com diligência, se a gente não tratar isso com seriedade, de nada adianta. Se no nosso meio tiver ressentimento, tiver disputa, tiver orgulho, de nada adianta. Pessoas unidas em Cristo podem viver como estranhas, se permitirem que o orgulho, ressentimento e competição se instalem. Já pensou? Nós somos uma família, somos um só em Cristo Jesus, e nos tratarmos com estranheza, e nos tratarmos com orgulho, ego, vanglória, partidarismo. A chave foi o que você falou, muitas vezes a falta da unidade. Quando conflitos são ignorados, eles crescem. Disputas internas enfraquecem o testemunho público, entristece o espírito e desonra o nome de Cristo. E é verdade. A gente citou o exemplo dessa mega igreja, que todo mundo sabe qual que é que está associado, infelizmente, através dessas investigações, possivelmente ao escândalo do Banco Master. Qual testemunho essa igreja traz? Infelizmente. Qual testemunho esse líder traz? Infelizmente. E era uma igreja respeitada. Era uma igreja respeitada. Muito respeitada. Anos atrás, essa igreja era uma referência. Então, isso entristece o espírito e desonra o nome de Deus. Então, a gente tem que ter essa diligência, a gente tem que ter esse cuidado com aquilo que o Espírito Santo já confiou em nós, que é a unidade, que é a comunhão. Você acha que se a gente começar a tratar dessa forma, que a unidade, ela é do Senhor, com essa visão, talvez a gente consiga mudar as coisas, tratar com mais carinho, com mais amor. Amém? Todos estão entendendo? Amém? Glória. Unidade exige esforço espiritual contínuo, e preservá-la é um ato de obediência e amor. Preservar a unidade dada pelo Senhor é um ato de obediência e amor. Aí aqui a gente entra nos alicerces da unidade cristã. Paulo não começa com imperativos, mas com fundamentos. Ele apresenta 4 realidades espirituais objetivas que já existem na vida dos crentes. Existe e tem que existir. Em primeiro lugar, verso 1 lá. Em primeiro lugar, ele fala sobre a exortação em Cristo. A palavra que usaram, paraclesis, aponta para um encorajamento que flui da união com Cristo. Todos os crentes compartilham dessa mesma fonte de consolo e direção. E essa experiência comum deveria gerar empatia e paciência mútua. Esse mesmo sentimento que é gerado no apóstolo Paulo, é gerado nos irmãos em Filipos, é gerado em mim, é gerado em você, é gerado em todos nós. Porque, como eu disse,
vem do Espírito de Deus. Aponta para o encorajamento que flui da união com Cristo. Eu estou unido com Cristo, eu estou unido com o Senhor em uma comunhão profunda. Isso é gerado em mim e em nós. Não é coerente afirmar comunhão com Cristo enquanto se alimenta hostilidade contra os irmãos. Se é algo que flui do Senhor, se é algo que está depositado em mim e você, pelo Espírito de Deus, por que ainda há hostilidade no nosso meio? Não estou dizendo aqui isso, né, amplamente, de forma geral da igreja. Por que muitas vezes alimentamos de hostilidades contra irmãos? É algo que é encorajado, que flui da união com Cristo. Essa é uma pergunta: como a nossa vida com Cristo se reflete em nossos relacionamentos na igreja? É algo básico. Como que a nossa vida com Cristo se reflete em nossos relacionamentos na igreja? Você já parou para pensar nisso? Como que ela reflete? Será que eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de ficar no meu cantinho? Aquele tipo de pessoa que muitas vezes talvez pensando só em mim mesmo? Tá bom do jeito que tá, né? Muitas vezes guardando para si ali o que o Senhor já depositou e confiou em você. Ou você tem aquela consciência de que não, o Senhor depositou na minha vida isso, o Espírito de Deus confiou em mim isso, e eu estou em uma comunidade, eu vou trabalhar em unidade, eu vou trabalhar em amor, eu vou trabalhar em comunhão com os meus irmãos, sem provocar hostilidade, sem provocar contendas, sem provocar. E se acontecer algo, irmãos, é o nosso papel perdoar uns aos outros. E eu sei que isso é um outro tema, um outro tópico, mas é o que a Bíblia nos ensina. Porque não é coerente afirmar comunhão com Cristo. Não é coerente eu subir aqui como ministro do louvor, muitas vezes como instrumentista, como alguém que está ministrando sobre a vida de outras pessoas, cantar sobre comunhão com Cristo, mas a minha vida não expressar isso na comunidade, ou até mesmo você que está aí, levantar as tuas mãos e dizer que a melhor coisa da sua vida é ter uma comunhão com Cristo, mas qual é a resposta dessa vida sua com os irmãos, com a igreja? Quando o pastor diz assim: olha, irmão, nós vamos trabalhar com esta visão, nós vamos trabalhar com este projeto neste ano, nós vamos trabalhar dessa maneira, qual que é a sua resposta? Eu estou contigo, eu vou, eu acredito, ou opa, faz isso aí para mim, não funciona, eu prefiro ficar no meu cantinho, no meu jeitinho, na forma como eu penso. Como nossa vida com Cristo se reflete em nossos relacionamentos na igreja. Porque intimidade com Cristo ou comunhão com Cristo tem que produzir sensibilidade com o próximo. Ou melhor, tem que produzir sensibilidade com a minha comunidade, com a minha igreja. De forma geral. De forma geral. Sabe? Então, não tem como paracleses que aponta para o encorajamento que flui da união com Cristo. Então, se eu estou unido com Cristo e é gerado esse encorajamento com Cristo, consequentemente isso tem que fluir de forma externa com a minha igreja, com os meus irmãos em Cristo Jesus. E não faz sentido haver entre nós hostilidades, falta de amor, orgulho, ego. Depois a gente vê aqui ele falando sobre consolação de amor. Paulo
apela agora ao amor de Cristo. Por quê? É um amor ativo, sacrificial e perseverante. Esse amor não é seletivo e nem condicionado ao mérito do outro. Ele sustenta a unidade em meio às diferenças. É esse amor que é um amor ativo, vivo, dinâmico, sacrificial, que sustenta a igreja, que sustenta todos nós, mesmo eu sendo diferente do irmão, mesmo eu não sendo diferente do outro, e assim vai. Não somos iguais, mas com o mesmo propósito, com o mesmo pensamento, nós progredimos. E o que sustenta isso tudo? O apóstolo Paulo, ele apela agora para o amor sacrificial de Cristo, consolação de amor. Aí nosso amor, ele é paciente ou apenas tolerante? Onde o amor de Cristo governa, o perdão se torna um estilo de vida. Sabe, será que realmente muitas vezes a gente tem paciência para suportar os nossos irmãos em amor? Ou o negócio que muitas vezes é difícil, não é? Vamos ser sinceros, nós estamos falando aqui de nós, nossa comunidade, nossa igreja e tudo mais, muitas vezes acaba sendo um pouco difícil. Sabe? Não é fácil mesmo, mas é Ele que sustenta a igreja, é Ele que sustenta a nossa unidade. Quando a gente para e pensa, meu Deus, o que o Senhor fez por mim, o que o Senhor, onde o Senhor me tirou e onde o Senhor me colocou, o que o Senhor confiou a mim, os dons, os talentos, sabe? O que o Senhor colocou na minha vida, eu acho que eu posso ser um pouco paciente comigo. Acho que eu posso suportar e eu posso, em amor, viver em minha unidade com Ele. Sabe? Isso que sustenta a gente. Isso que sustenta a igreja. Paulo apela ao amor de Cristo, um amor ativo, vivo, irmãos, dinâmico, sacrificial e perseverante. Depois, ele fala ainda sobre comunhão do Espírito. O Espírito Santo não apenas une o crente a Cristo, mas também aos irmãos. E aqui, a gente tem que até analisar, porque tem pessoas que muitas vezes se colocam em um patamar espiritual diferente. Eu sou muito espiritual, eu faço isso, eu faço aquilo, e assim, assado, aquela coisa. A gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Tem que tomar um certo cuidado com isso. Porque um dos fatores, uma das medidas que a gente talvez possa colocar, assim, expressar dessa forma, de espiritualidade verdadeira, essa pessoa ela tem uma verdadeira comunhão com o seu irmão. A pessoa ela pode pregar muito bem, pode falar muito bem, cantar, pode ser o melhor músico da região, ela pode expressar muitas coisas, mas se ela não tem comunhão com a sua comunidade, se ela não vive em unidade com os seus irmãos, se ela é conhecida por ser uma pessoa hostil, que muitas vezes causa contenda, muitas vezes prega coisas como mentira, que espiritualidade é essa? Que espiritualidade é essa? Eu conheço pessoas que infelizmente chegavam a dizer: olha, eu estou na melhor fase da minha vida, espiritualmente falando, eu estou voando, né, usando esse termo, e eu estou bem demais, e eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Toda vez que começava a fazer, gerava problema. Contenda. E é do tipo de pessoa que vai e volta. Mas que espiritualidade é essa? Que comunhão no Espírito é essa? Porque o Espírito Santo não apenas une
o crente a Cristo, mas também os irmãos. O Espírito Santo nos une como corpo. Facções e divisões são incompatíveis com a obra do Espírito. E a pluralidade de dons não gera competição, mas interdependência. O apóstolo Paulo ele escreve sobre isso, sobre a questão de dons. Uma coisa muito interessante, talvez, depois a gente pode tratar, mas é dado dons aos irmãos, aqueles que se convertem, estão em Cristo Jesus, para a comunhão e o crescimento da igreja, do corpo de Cristo, não para causar divisões. Amém? Glória a Deus. Porque infelizmente, muitos anos atrás, e eu acho que ainda hoje, algumas igrejas adotam este estilo. Medição espiritual de acordo com dons espirituais. O fulano é espiritual, ele pode ser isso, pode ser aquilo, porque ele faz isso. Ele tem esse dom. Então, não é dessa forma. Não há verdadeira espiritualidade onde há espírito faccioso. Não pode e não há. Então aqui ele fala sobre essa comunhão do Espírito. Então o Espírito Santo ele não só une apenas o crente a Cristo, mas também aos irmãos. Então se eu tenho uma comunhão com o Espírito Santo, consequentemente eu vou ter uma comunhão com os meus irmãos. Se eu tenho espiritualidade saudável, consequentemente eu vou ter uma comunhão, uma unidade saudável com os meus irmãos. Isso tudo, irmãos, o Paulo falou naquele contexto, né? Que eu falei, que a igreja de Espírito estava vivendo. E depois ele fala ainda, olha, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, em algumas traduções, entranhas de afeto e misericórdia. Paulo fala da compaixão profunda e misericórdia ativa. Unidade exige sensibilidade real à dor do outro, não apenas estrutura organizacional. Então não adianta somente ter uma estrutura, ter ali uma estrutura da igreja, né, de forma orgânica ali, com pastor, presbíteros, conselho, diáconos, e ali tem os irmãos que fazem isso, se não haver uma compaixão profunda, uma misericórdia ativa. Porque a unidade exige sensibilidade real à dor do mundo. Será que somos uma igreja sensível ou apenas eficiente? Será que nossos olhos estão abertos aos irmãos que estão ao nosso lado? Ou apenas quando é necessário fazer alguma coisa eu faço? Será que eu tenho uma sensibilidade de conseguir enxergar o que o meu irmão necessita? Ou só depois que ele vem falar alguma coisa comigo, ou só depois que o pastor chega aqui e fala, irmãos, nós estamos passando, estamos precisando disso, ou aconteceu uma tragédia, alguma coisa, e aí sim você vai colocar a mão na massa. Será que o seu estilo e o meu estilo de vida é um estilo de vida com sensibilidade, com afeto, com amor? Por onde eu ando, por onde eu passo, ou na minha comunidade, eu consigo enxergar e com os meus olhos, né, abertos para ver e enxergar o que as pessoas estão precisando? Ou sou apenas aquela pessoa eficiente? Nós vamos fazer tal coisa para fulano de tal, para ciclano de tal. Posso contar com você? Beleza, pode, não, bacana. Mas fora isso, tem vezes que, abrindo parênteses aqui, a gente precisa cair um pouquinho na realidade, sabe? Tem vezes que eu vou entregar cesta básica com o meu pai, ele me chama, e aí tem hora que dá um aperto, porque
comunidade das pessoas próximas. Eu estou falando próximo, estou falando distante não, tá? Estou falando próximo. É muito diferente da nossa. Ou da minha, vou colocar eu mesmo. Você chegar no lugar, na casa da pessoa, a pessoa virar falar que não tem um sabonete para tomar um banho. Não tem um creme dental para escovar um dente. Aí você entra dentro da casa. Não é uma casa por si mesmo. A palavra correta seria um barraco. E você vai olhando aquela realidade e meu Deus, essa pessoa está do meu lado. Essa pessoa está do meu lado. Quando eu digo do meu lado, muitas vezes é porque frequenta a minha comunidade, frequenta a minha igreja. E eu até falo isso muito com a Sara, muitas vezes a gente fica usando jargão assim, mas eu sou pobre, nossa, mas tudo é difícil para a gente, e, né, nossa, a gente vive na pobreza. Não vive não. Não vive. Isso eu estou trazendo uma experiência pessoal, tá, irmãos? Uma experiência pessoal minha. Porque muitas vezes a gente precisa ter um pouquinho de choque de realidade. E eu costumo ter esse choque de realidade assim, quando eu acompanho meu pai entregando o cesto. E aí a ficha cai assim, eu fico pensando, poxa, a minha vida é muito boa. A minha vida é muito boa. E aí eu fico pensando, nossa, essa pessoa do meu lado, na minha comunidade, eu não consegui enxergar isso. Só depois que talvez a pessoa foi lá, pediu uma cesta básica, falou que está passando dificuldade e tudo mais, que não sei o quê. Será que eu tenho vivido? O meu estilo de vida tem sido um estilo de vida sensível aos próximos? Porque corações endurecidos produzem igrejas fragmentadas. Então aqui, o apóstolo Paulo, ele já começa nesse verso 1, falando sobre os alicerces da unidade cristã. Está ali, ó, 4 coisas que eu e você, como comunidade, como igreja do Senhor, devemos carregar em nossas vidas. Um encorajamento que flui da união com Cristo, que é a exaltação de Cristo. Consolação do amor, que é o amor de Cristo, um amor ativo, sacrificial e perseverante. É aquele amor que ele é paciente, que não apenas tolera, ele compreende. E também a comunhão do Espírito, que não só apenas une o crente a Cristo, mas também os irmãos. Então, se eu tenho uma comunhão com Cristo, eu consequentemente vou ter uma comunhão com os meus irmãos, uma unidade, o mesmo pensamento, o mesmo propósito, o mesmo amor. E entranhas de afeto e misericórdia, né? Ou sentimento profundo de afeto e de compaixão, sensibilidade. Amém? Até aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Está tranquilo? Glória a Deus. Depois a gente vai para o verso 2, que a gente vê o imperativo da unidade, né? Então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo, olha lá, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, e sendo unidos de alma e mente. Paulo liga sua alegria à maturidade relacional da igreja. Unidade aqui não significa ausência de diferenças, mas harmonia governada pela mente de Cristo. Olha o que ele fala sobre unidade de pensamento. Unidade de pensamento, sabe? Não é aquela coisa de todo mundo no mesmo nível de intelectualidade, de saber e tudo mais, mas é uma disposição interior. É uma disposição interior. É eu dizer, como eu falei aqui no início,
olha, se a gente está num propósito, se a gente está no mesmo caminho, com a mesma visão, estamos juntos, vamos caminhar, vamos crescer, vamos progredir. Vai ter trabalho tal dos homens, vai ter trabalho das mulheres, vai ter trabalho do povo, vai ter trabalho disso, daquilo. Estou à disposição, vamos lá, se eu puder eu vou estar com vocês e tudo mais, com um pensamento de crescimento, de harmonia, de unidade, sabe? Isso tem que ter no nosso meio, unidade de pensamento, tendo o mesmo modo de pensar. Ele atrela a alegria pessoal dele. Olha para você, o apóstolo Paulo, ele atrela a alegria pessoal dele ao que a igreja deve fazer, ou a forma como ela deve viver. Eu acredito, eu tenho certeza que se a igreja do Senhor vive assim, ela também alegra o coração do Senhor. Ele fala sobre a unidade nos relacionamentos. Ter o mesmo amor significa agir com o mesmo cuidado sacrificial. Sabe? Não é aquilo que é pesado só para um. Muitas vezes apenas um está fazendo, apenas um está entregando e fica pesado demais. Mas aí eu vejo que o meu irmão ele precisa de ajuda. Ô amigo, meu irmão, eu posso te ajudar? Eu sei que você está fazendo, eu sei que você está precisando. Pode contar comigo. Isso, aquele amor sacrificial, olha, eu vou sacrificar um pouquinho para estar junto com você também, nessa caminhada, nesse propósito, nessa união. Tem tanta coisa para fazer, tem tanta coisa para fazer, que muitas vezes são poucos disponíveis. Aí fica pesado para um, fica pesado para outro. Agora, se a gente ter o mesmo amor, o mesmo cuidado, a gente consegue perceber, a gente consegue ser sensível o suficiente e se colocar à disposição. Agir com o mesmo cuidado sacrificial. Ele fala também sobre a unidade espiritual, unidos de alma, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Aqui, unidos de alma, descreve corações alinhados no propósito do Evangelho. O meu coração está alinhado com o coração de todos. O coração de todos está alinhado com o meu coração, com o mesmo propósito. O mesmo propósito do Evangelho. Sabe? Ele fala também sobre a unidade de sentimento. E a igreja é comparável a um coro afinado, não a vozes competindo por destaque. A unidade cresce quando Cristo ocupa o centro e o ego perde espaço. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e de mente. Basicamente, o que ele quer dizer, olha, vocês vão me deixar muito alegre, vocês vão assim alegrar mais ainda o meu coração se vocês viverem dessa forma, tendo o mesmo modo de pensar. Mesmo modo de pensar. Está alinhado. Alinhado com a liderança, alinhado com os irmãos, um só objetivo. Tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma. Tendo o mesmo amor. Compartilhando experiências, vivendo experiências juntos. Se entregando um pelo outro. Eu sempre gosto de abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre a visão celular. Olha, com sinceridade, de verdade, quem ainda não experimentou, ou não participa, ou nunca participou, faça questão de participar. Tudo que a gente está falando aqui, olha, a gente consegue experimentar em uma célula, na casa de alguém, compartilhando experiências, se colocando à disposição do outro, tendo o mesmo pensamento,
crescimento, multiplicação. Eu sempre vou ter uma brechinha para falar sobre isso. Eu sempre peço e falo, se for possível, procure uma célula, participe e viva essas experiências. Você vai estar provando que você está caminhando na mesma visão, no mesmo propósito que a sua igreja. Unidade de sentimento, como eu falei, né? E a unidade cresce quando Cristo ocupa o centro e o ego perde espaço. É o que a gente está falando aqui desde o começo. Essa unidade só vai refletir de forma externa no nosso meio, essa unidade verdadeira, quando o nosso ego estiver de lado. E a gente entender que tem uma visão, tem um propósito, podemos caminhar no mesmo amor, coração e mente alinhado. É isso que somos. Amém? Amém? Glória a Deus. E agora o verso 3. O apóstolo Paulo, ele vai falar agora sobre os perigos contra a unidade, os perigos contra esta comunhão na qual nós estamos falando aqui, que ela é dada por Deus e cuidada pela igreja. Olha o que ele fala lá, olha. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Verso 4. Não tenham em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Forte demais isso. Muito forte. Aqui eu destaco, em primeiro lugar, o partidarismo. Uma das coisas que um grande perigo contra a unidade, porque ele nasce do egoísmo, ele transforma preferências em trincheiras e opiniões em identidades. Igrejas não se dividem apenas por heresia, mas por orgulho travestido de convicção. Foi o que a gente estava falando no começo. Mas eu penso assim, dessa forma, e tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma. Aí é apresentado algo biblicamente, uma visão bíblica, algo que a gente pode começar a trabalhar e a viver, mas muitas vezes o ego, ou muitas vezes o partidarismo, ou uma opinião que aí se transforma numa identidade, começa a criar trincheiras no corpo de Cristo. Começa a fragmentar o corpo, gera suspeita, cria lados e enfraquece o avanço do Evangelho. Bom, só outro exemplo que me veio na memória agora, antes da gente caminhar, porque a gente tem que finalizar. Olha o que eu vi uma vez, e isso é muito sério, a questão da vanglória, do ego. Eu não sei se você chegou a ver essa notícia, mas pela internet saiu bastante. Tinha um senhor, um casado, líder de uma igreja, pastor da igreja, e aí ele tinha um filho, e esse filho é casado. Esse filho, movido por egoísmo, movido por vaidade, inveja, ele convenceu a sua esposa, que é nora do caminho, recente, você viu essa notícia dela? Convenceu a nora, que é a esposa dele, né? Nora, o pai da esposa dele, a começar a sediar o seu pai, a sair com o seu pai, a ficar com o seu pai. Isso ele planejando com ela, porque ele visava ser o líder da igreja no lugar do pai. O poder, né, o status. E durante um bom tempo, a esposa dele, a esposa do filho dele, estava saindo com ele e ficando com ele, para depois
Vocês estão entendendo? Para depois ele ir lá. E ele começou a fazer a esposa dele a chantagear o pai para desviar dinheiro, para pegar dinheiro. E por aí foi, depois saiu isso e ficou ensinando da. O objetivo dele era que a mãe dele matasse o pai para depois ele ficar com todo E isso teve a questão de querer matar. Isso é só um exemplo do que, infelizmente, questão de egoísmo, glória, vaidade, é algo tão sério, porque pode gerar coisas assim. tudo isso, cara, envolve a ganância. Ganância também. Ganância também. O Evangelho, onde o Evangelho não é o centro, um grupo ou uma opinião ou um lado se torna um. E ele tem que tomar muito cuidado com isso. Então aqui ele fala também sobre partidarismo. Ele fala sobre vanglória, como a gente estava falando. É a busca por um reconhecimento vazio. Ela se manifesta no desejo de ser visto, ouvido e exaltado. A vanglória transforma o serviço em palco e o ministério em competição. Ela corrói de forma silenciosa a comunhão, pois transforma irmãos em rivais. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer no nosso mundo. Não somos rivais, não somos inimigos, somos irmãos. Somos irmãos. Onde o eu cresce, a cruz perde a centralidade. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. E, para a gente finalizar, está dando aula? Coloca o verso 5 para mim. O verso 5 ele diz: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. A virtude que promove a unidade. Se a gente falou das questões e os perigos contra a unidade, agora a virtude que promove a unidade nada mais é do que a humildade. A humildade é o antídoto divino contra a divisão. O que é humildade? Não é baixa autoestima, mas percepção correta de Deus e de si mesmo. Quanto mais Paulo cresce espiritualmente, mais humilde ele se torna. Ele começa essa carta quando você vê lá, lendo lá, se colocando como servo de Cristo. Ele poderia muito bem se colocar lá: eis aqui o apóstolo de Cristo, eis aqui o ungido do Senhor, eis aqui aquele que foi separado e escolhido para pregar para as nações, eis aqui aquele que é o apóstolo Paulo, o grande conhecido, o que tem experiências com o Senhor. Mas ele começa: eis aqui o escravo de Jesus Cristo, eis aqui o menor, eis aqui o servo, aquele que é totalmente obediente ao Senhor, aquele que obedece ao Senhor ao extremo. Eis aqui Paulo, só Paulo, não apóstolo, Paulo, escravo, servo de Cristo. E quanto mais a gente vê, quanto mais a gente cresce espiritualmente, mais humilde a gente se torna. E essa humildade ela se manifesta honrando um ao outro acima de si mesmo, honrando o outro acima de si mesmo. Meu estilo de vida, o nosso estilo de vida é assim? Será que a gente consegue honrar o nosso irmão acima de nós mesmos? Buscando o interesse do próximo, será que a gente tem essa sensibilidade? Abrindo mão de direitos, muitas vezes, em favor do amor. E ele usa aqui o exemplo supremo, que é Cristo. Porque o argumento final de Paulo é cristológico. Não é mera doutrina, mas um chamado à transformação do coração orgulhoso. Cristo não apenas ensinou a ser humilde, ele a encarnou. Ele se encarnou na humildade. E ele é o maior exemplo disso.
seja líder, seja qualquer cargo, o maior exemplo que ele pode dar é o de ser. É o de ser. Seja líder de ministério, seja diácono, presbítero, pastor, enfim, o maior exemplo que ele pode dar é o de ser. E assim como todos também. Assim como todos. Porque a humildade, que é a virtude que promove a unidade, a comunhão, ela se manifesta dessa forma, honrando o outro acima de si mesmo. Volta no 4, fazer um favor. Não tendo em vista os seus próprios, ou somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros, buscando o interesse do próximo e abrindo mão de direitos em favor do amor. E aqui a unidade da igreja não é sustentada por muitas vezes estratégias humanas, mas pela verdade do Evangelho vivida em humildade. Onde Cristo governa o coração, se Cristo governa o meu coração, se Cristo governa o seu coração, se Cristo governa o coração de toda a igreja, a gente vai viver isso. Por quê? A pluralidade se transforma em riqueza. Aquilo que é diferente vai se tornar rico entre nós e não divisão. Um irmão é bom nisso, o outro irmão é bom naquilo. Isso não vai trazer em nós contenda ou divisão. Ah, ele faz isso, eu não faço. Ah, ele faz aquilo, não. Vamos trabalhar, juntos, crescer. E isso vai gerar uma comunhão maravilhosa entre nós. A igreja vai caminhar no mesmo pensamento. E preservar a unidade é preservar o testemunho do próprio Cristo no mundo. Se a igreja preserva isso, ela dá um bom testemunho no Senhor. Amém? Amém? Glória a Deus por isso. Por aqui a gente não chega. A gente foi até verso 5, né? Verso 5. Glória a Deus por isso. Passar para lá. Pode fazer uma oração? Queria convidar você a sentar no mesmo, fechar os seus olhos. A gente fazer uma oração. Senhor Deus e meu Pai, te agradeço pela oportunidade, Jesus. Te agradeço por essa manhã, pelos meus irmãos, pela vida de todos que estão aqui. Pai, que de uma forma muito especial isso possa permanecer no meu, nos nossos corações. E que isso não seja apenas palavras minhas, mas do Senhor para todos, e que não apenas fiquem em palavras, mas que fiquem nos nossos corações. Aqueles que escutaram possam guardar isso, viveram a unidade, viveram, Pai, zelando por essa unidade que foi o Senhor que depositou na igreja. Pai, preservando a humildade, que é uma virtude, a virtude essencial para essa unidade, e lutando contra os perigos que muitas vezes vêm contra essa unidade. Nos dê força e que a gente possa perseverar, que a gente possa ter, meu Deus, o amor do Senhor, aquele amor sacrificial, perseverante, um pelos outros, pela nossa igreja, pela nossa comunidade, para que a gente possa crescer em amor, crescer em unidade, em comunhão, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, e que possamos viver coisas extraordinárias com o Senhor e para a glória do Senhor Jesus. É o que eu oro. Amém. Paz do Senhor a todos, amém? Ministração abençoada no nosso coração. Esse texto de Filipenses 2,5 fala muito no coração da gente. Fala que haja entre vós a convivência de vocês, que essa convivência seja pautada pelo mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo, olha aí, o mesmo que tem todos. Paulo chega a dizer isso em outro momento, né? Que todos tenham a mesma forma de sentir, de pensar, que haja em nós o mesmo pensamento. Que coisa espetacular, uma igreja regida pelo sentimento de Cristo. Olha, vai ser uma igreja o quê? Da glória, uma igreja que ama, uma igreja abençoadora, que estende as mãos, né? Uma igreja que é atenta
a tudo que diz respeito ao ser humano, porque Cristo, Ele é a resposta perfeita para o ser humano. Todas as angústias, todas as tristezas, todas as desilusões, toda a falta de fé, verdade? Às vezes até aquele entendimento, aquele versículo, está na cruz. A igreja que sente como Cristo sente, ela é uma igreja extraordinária. Ela é uma igreja, como diz aquele livro, uma igreja apaixonada. Você já leu ele? Extraordinária. Ela é uma igreja apaixonada. Uma igreja em que nós entendemos o caminho do Rei, andamos nele, somos a favor dele e nós vivemos em torno dele. Amém? Amém. Assim que a gente diz. Aí, bom, tem luta? Tem dificuldade? Claro, tem adversidade. O mundo está aí, Jesus avisou que no mundo nós teremos aflições. Claro, tem sim. Mas eu vou te falar. Se houver em nós, como há, eu sei que há em você, eu sei, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né, Luiz? Sentimento aqui dentro. O que nos leva a estar aqui na escola bíblica dominical nessa manhã? É o amor do Senhor. É a alegria de estarmos juntos. É muito mais do que a gente só se vê aqui. É o prazer da comunhão. Não é? Não é verdade? É o prazer da comunhão. Nossa, eu vou estar na escola bíblica dominical, lá eu vou ver os irmãos, meus irmãos em Cristo, que está na mesma jornada, está no mesmo caminho, está no mesmo propósito, vai para o mesmo lugar. Que alegria! Quando você tem um vizinho muito legal e ele compartilha muita coisa com você, nossa, seu vizinho está sempre na sua casa, está sempre na casa dele, ele toma café lá, você toma café lá, você chama, vem, vai. Seus dois os vizinhos são assim, são vizinhos, amigos. Comunidade cristã é a mesma coisa. A gente tem que deixar florar em nós cada vez mais esse sentimento novo, dele, que não é só uma forma de sentir ou ao nosso modo, mas é um modo de Cristo. Você é assim? Quem é assim, levante a mão. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Vamos agradecer a Deus à noite, um grande culto de adoração ao Senhor, né, irmão? Um culto maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai vir, vai trazer a sua família, um lar regido por esse tipo de sentimento, né? É extraordinário. Traz sua família, convida seus amigos, vem para cá à noite para nós adorarmos ao Senhor com um só coração. Amém? Seja amável, seja voluntário, seja coração voluntário diante do Senhor. Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esta manhã maravilhosa aqui na igreja. E, Senhor, muito mais do que estar aqui na igreja, em uma escola, ou em um culto, ou em um evento, é sermos igreja do Senhor no nosso dia a dia, sermos igreja no nosso pensamento, nas nossas ações, Senhor, ser igreja do Senhor com paixão, com amor, com fervor para a glória do Senhor. Lhe pedimos que leve-nos na tua paz. Nós já estamos desejosos por encontrarmos aqui nesta noite para aos teus pés, na tua presença, diante de ti, na pessoa do Senhor, com muito amor na nossa alma, em comunidade adorarmos ao Senhor e bendizermos ao teu santo nome. Nos abençoe. Conceda-nos um domingo maravilhoso em família, Senhor, para a glória do Senhor, e que a gente aproveite as oportunidades de hoje para, Senhor, compartilhar do teu amor e da tua vontade para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos na bênção do Senhor à noite, todos aqui, para a glória de Deus.